Ela cavalgava como se fugisse de si mesma. Naquela manhã cinzenta, os ventos sussurravam segredos antigos entre as árvores, e o passado, aquele que Olivia jurou enterrar, finalmente encontrava seu rastro. Olivia Albuquerque era uma mulher que não passava despercebida. Empresária renomada no setor de eventos de luxo em São Paulo, bela, imponente sempre no controle, ela tinha um passado rural que escondia como uma cicatriz sob maquiagem. Mas quando seu pai, o patriarca do Aras Vale Sereno, morreu misteriosamente durante uma cavalgada solitária, ela foi forçada a retornar à terra natal, no interior de Minas Gerais, após mais de 15 anos afastada. Lá, reencontra não apenas os cavalos que foram sua primeira paixão, mas também Bruno, o domador de cavalos que ela amou na juventude, e que agora está envolvido até o pescoço em uma disputa pela posse do Aras. Bruno nunca deixou o Aras. Ele cuidou dos cavalos, da terra e dos silêncios. Ao vê-la novamente, a dor da traição, por ela ter partido sem se despedir, ressuscita. Olivia está decidida a vender o Aras. Bruno se opõe ferozmente, alegando que há algo errado na morte do pai dela. A autópsia oficial falou em ataque cardíaco, mas Bruno acredita que foi envenenamento. Ele mostra registros, inconsistências e uma carta antiga escrita pelo pai de Olivia, onde ele dizia desconfiar de alguém muito próximo. Enquanto investiga o passado, Olivia começa a se reconectar com a natureza, com os cavalos e com a versão dela mesma que ela havia enterrado sob saltos altos e reuniões. A relação com Bruno, marcada por atrito e tensão não resolvida, começa a esquentar. Durante uma noite chuvosa, presos juntos no antigo celeiro por conta de uma tempestade, os dois se enfrentam, em palavras e emoções, e acabam se beijando. É intenso, é real. Mas o orgulho ainda pesa mais que o amor. Um cavalo chamado Rubi, o favorito do pai de Olivia, começa a apresentar comportamentos estranhos. Investigando o estábulo, Olivia encontra um compartimento secreto sob o piso de madeira, onde estão escondidos documentos que mostram desvio de dinheiro e falsificação de assinaturas. Tudo leva a Celso, antigo sócio do pai dela, que também é padrinho de Olivia. Um homem influente na região, querido por todos, mas que estava vendendo, por baixo dos panos, terras do Aras para um consórcio de mineração. Olivia se vê diante de um dilema: denunciar Celso, o homem que a ajudou após a morte da mãe e que financiou seus estudos, ou ficar calada, preservar a reputação da família e seguir com sua vida em São Paulo. Bruno a desafia: você sempre foi mais corajosa do que isso. O que te prende agora? Ela decide lutar. Com as provas em mãos, enfrenta Celso publicamente durante um leilão de cavalos. A revelação vira notícia, a investigação é aberta e o Aras é salvo da venda clandestina. Para homenagear o pai e marcar um novo começo, Olivia organiza uma grande corrida de cavalos no Aras, com Bruno ao seu lado como treinador. Na pista, os cavalos correm, mas é no olhar entre Olivia e Bruno que está a verdadeira chegada. Ela não vai mais fugir. Ele nunca deixou de esperar. Meses depois, o Aras é transformado em um centro de ecoterapia, preservando a paixão pelos cavalos e servindo a comunidade. Olivia agora usa sua força para algo maior. Bruno se tornou seu parceiro, nos negócios e na vida. Eles aprenderam que, às vezes, o amor também precisa de rédeas, mas jamais deve ser preso. Algumas corridas não se vencem cruzando a linha de chegada, mas sim, voltando para o ponto de partida com o coração inteiro. Olivia começa a ter sonhos estranhos, recorrentes. Em todos, ela está cavalgando sozinha por uma trilha escura, perseguida por um som de cascos que ecoa atrás dela, mas quando vira para olhar, não há ninguém. Bruno a observa com preocupação. Ela começa a desconfiar que há mais segredos envolvendo a morte do pai. Um antigo diário é encontrado escondido no forro da cela de Rubi. Nele, o pai de Olivia narra seus últimos meses com medo crescente, mencionando encontros noturnos, ameaças veladas e um nome misterioso, Dália. Olivia e Bruno procuram nos arquivos da cidade e descobrem que Dália foi uma jovem que trabalhou no Aras quando Olivia era criança. Desapareceu repentinamente. Ninguém mais falava sobre ela. Quando a encontram, agora uma mulher reclusa que vive na periferia da cidade, ela revela um segredo escondido há décadas. Dália teve um relacionamento com o pai de Olivia.
Eles tiveram uma filha, mas Celso forçou seu afastamento para não manchar o nome da família Albuquerque. A revelação abala Olivia. Ela tem uma meia-irmã, Clara, que cresceu longe, em dificuldades. E pior, Clara havia sido recentemente contratada por Celso para trabalhar como auxiliar no Aras, sem saber sua verdadeira origem. A chegada dessa meia-irmã coloca Olivia frente a frente com a mulher que ela poderia ter sido se tivesse ficado. Clara é forte, simples, mas possui uma conexão natural com os cavalos que Olivia havia perdido, especialmente com Ruby, que finalmente volta a agir normalmente perto dela. O clima entre Olivia e Clara oscila entre desconfiança e admiração. Bruno incentiva Olivia a se abrir, a justiça que você busca lá fora começa dentro de você. Enquanto isso, Celso começa a agir de forma desesperada. Ele teme que Clara descubra a verdade e expõe falsamente Bruno em um escândalo sobre maus-tratos a animais. Olivia precisa decidir, proteger Bruno, mesmo que isso envolva enfrentar a imprensa ou manter sua imagem intacta. Uma tempestade violenta se aproxima. Os cavalos estão agitados, o Aras corre risco. Celso tenta fugir com documentos e provas escondidas no galpão, mas Bruno o intercepta. Há uma luta entre eles. Olivia chega, com Clara, e presencia o momento decisivo. Celso ameaça incendiar o Aras, preferia ver tudo em cinzas do que perdê-lo. É Ruby, com um relincho desesperado, quem atrai a atenção dos funcionários e salva a situação. O incêndio é controlado. Celso é preso. Mas no caos, Olivia é ferida por uma viga que cai, protegendo Clara, instintivamente. No hospital, entre dores e lágrimas, Clara a chama de Mana pela primeira vez. O vínculo se sela. Meses se passam. O Aras renasce. Olivia decide não voltar à antiga vida em São Paulo. Agora, ela dirige o centro de ecoterapia ao lado de Clara, usando a força dos cavalos para curar feridas, físicas e emocionais. Bruno está ao seu lado, não como um conto de fadas, mas como um homem que a viu despedaçada e escolheu ficar. Durante uma cavalgada ao pôr do sol, Olivia diz: Bruno, eu não voltei por vingança. Eu voltei para encontrar quem eu era. E achei mais do que esperava. Ele sorri. Talvez os cavalos soubessem o tempo todo. Eles só estavam esperando você parar de correr. Na próxima edição do evento de corrida do Aras Vale Sereno, Clara monta Ruby. Olivia observa com emoção. É uma nova geração. É uma nova história, mas com raízes que agora foram compreendidas, honradas e transformadas. Bruno segura a mão de Olivia. Alguns laços não se criam, apenas se revelam. Algumas verdades não surgem com dor, mas com liberdade. E, às vezes, para ser livre, basta parar e escutar o som dos cascos dentro do coração. Enquanto ajuda Clara a organizar antigos arquivos no escritório reformado do Aras, Olivia encontra uma pequena caixa de madeira escondida na gaveta secreta da escrivaninha do pai. Lá dentro, estão dezenas de cartas escritas para ela, mas nunca enviadas. São palavras de um pai cheio de culpa, tentando explicar decisões, confessando medos e um sentimento.